Já percebeu que a maioria das pessoas, incluindo você provavelmente, espera estar no fundo do poço para decidir que é hora de mudar? E por que não mudar sem precisar passar por todo esse sofrimento desnecessário? Vem comigo que eu te explico, a partir do conhecimento e experiência do Dr. Joe Dispenza, como podemos fazer isso. Primeiramente, vamos entender como nossa biologia funciona. Se conseguirmos controlar os nossos estados internos, nossas emoções e pensamentos, nós literalmente assumiremos o controle das nossas vidas. A primeira coisa a se fazer é tornar-se consciente dos seus pensamentos inconscientes, ou seja, prestar atenção em todos os pensamentos que passam pela sua mente. Todos. A mente não para um segundo. Eckhart Tolle compara a mente a um macaco que pula de galho em galho, como um pensamento que vai pulando para outro pensamento e para outro infinitamente. Depois que você conseguir prestar atenção aos seus pensamentos, o segundo passo é alterá-los para pensamentos construtivos, já que a maioria dos nossos pensamentos são negativos. Se você ainda não percebeu isso, quando se tornar consciente deles, vai perceber. E por que pensamos tanto em coisas ruins? O nosso corpo é uma máquina de sobrevivência. Somos projetados para sobreviver a qualquer custo. Bem, nossas chances de sobrevivência aumentam se estivermos preparados para o pior, para situações mais adversas e desafiadoras. Então, nossa mente está sempre alerta para possíveis perigos, como quando nossos ancestrais viviam nas florestas caçando e enfrentando animais selvagens. Mas hoje vivemos uma realidade bem diferente. Então, bora modificar essa programação desatualizada. Pesquisas indicam que 90% dos pensamentos que você tem hoje são os mesmos de ontem. Você pensa igual todos os dias e você se comporta a partir do que você pensa, certo? Por exemplo, se de repente você pensa em algo que gosta de comer, você sente o desejo de consumir aquilo e logo em seguida você se dirige à geladeira ou despensa, pega o alimento e o come. Você pensou e agiu de acordo com o seu pensamento. Percebe que são seus pensamentos que ditam o seu comportamento e, consequentemente, a vida que você leva? Percebe então que, se você continuar pensando igual, sua vida continuará a mesma? Como diz Dispenza, os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. E essas experiências produzem exatamente as mesmas emoções, que influenciam os mesmos pensamentos. É um ciclo que não tem fim. Vamos destrinchar isso para que fique bem claro. Os mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas, ou seja, você pensa no doce que você gosta e decide comê-lo. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos, ou seja, você vai até a geladeira e pega o doce. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências, ou seja, você come o doce. Essas experiências produzem exatamente as mesmas emoções, ou seja, você sente o prazer de comer o doce, que influenciam os mesmos pensamentos, ou seja, você reforça a ideia de que comer o doce é bom porque te dá prazer. Isso gera a mesma química no corpo, e nossa biologia, neurocircuitos, neuroquímica, hormônios e expressão genética permanecem iguais, porque nós continuamos os mesmos, agindo da mesma maneira e criando os mesmos químicos no corpo. O princípio da neurociência diz que neurônios que disparam juntos se conectam juntos.
Você está reforçando essa conexão quando age do mesmo modo e dispara os mesmos circuitos nervosos, fazendo com que eles liberem os mesmos hormônios. Conclusão: nada muda em nossa vida até que mudemos nossa maneira de pensar, porque tudo mais vem na sequência. E tudo o que pensamos repetidamente vira um programa subconsciente. E 95% de quem somos é um conjunto desses comportamentos memorizados, de hábitos inconscientes, reações emocionais, pensamentos enraizados, crenças e percepções que funcionam no automático. Aí você acorda de manhã e já começa a pensar nos seus problemas, e em cada pessoa, objeto ou lugar que está ligado a esse problema. E cada problema terá uma emoção associada a ele. Por exemplo, imagine que você discutiu com alguém. Lembrar desta briga pode fazer você se sentir triste, raivoso, arrependido. Um ou mais sentimentos estarão conectados a esta briga. Quando você lembrar da discussão, todos os sentimentos atrelados a essa lembrança virão junto. Ou seja, quando você pensar na briga, automaticamente se sentirá triste, com raiva, arrependido, ou seja lá o sentimento que lhe cause. E como pensamos e sentimos é nosso estado de ser. Basta um pensamento e um sentimento, uma imagem e uma emoção, um estímulo e uma resposta, e você inicia o processo de condicionamento. Você volta ao velho padrão. O corpo é tão objetivo que não sabe diferenciar entre a experiência real, que cria essa emoção, e a emoção que a pessoa fabrica apenas pelo pensamento. Ele não sabe se você está vivenciando a experiência no momento presente ou se está só pensando nela, lembrando o que aconteceu, o que já passou. O corpo acredita que está vivendo a mesma experiência novamente. Ele acredita que você está tendo aquela discussão de novo, naquele instante. E todas as vezes que você se lembrar da briga, você sentirá todos aqueles sentimentos que estão ligados a esta lembrança. E seu corpo lhe bombardeará com os mesmos hormônios do estresse. O estresse tira seu corpo e seu cérebro da homeostase. A homeostase é quando o corpo está em equilíbrio. Então, o estresse tira seu corpo do equilíbrio e com isso manifesta doenças através dos genes. O pior é que podemos ativar essa resposta ao estresse apenas com o pensamento. Podemos pensar nos nossos problemas e imaginar o pior cenário possível na nossa vida. Podemos reviver memórias amargas e fazer isso repetidamente. E na verdade, se podemos ativar a resposta ao estresse pelo pensamento, e a ciência diz que o estresse pode acionar genes que causam doenças, então nossos pensamentos podem nos adoecer. Bem, a questão é, se nossos pensamentos podem nos adoecer, será possível que eles também possam nos curar? Nos seminários de 7 dias, realizados por Joe Dispenza e uma equipe de médicos e cientistas, são realizados exames antes e depois das meditações e mudanças na forma de pensar dos participantes do evento. Exames estes que comprovam curas milagrosas em apenas 7 dias. Então, sim, os mesmos pensamentos que nos adoecem podem sim nos curar. E como fazer isso? Como mudar minha forma de pensar? A parte mais difícil da mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. E quando decidir fazer algo novo, prepare-se, porque vai se sentir desconfortável. Vai parecer estranho, haverá incerteza, você não estará no conhecido, no habitual, na sua zona de conforto. Você estará entrando no desconhecido, fazendo algo diferente. Você, o servo, tomou o controle da sua mente e agora é o mestre. O corpo não ficará feliz, ele adora o familiar,
o conhecido, adora o mesmo sofrimento, a mesma dor, a mesma indignidade. Foi condicionado assim por anos a fio. Então, quando você entra no desconhecido, o corpo diz: espera aí, prefiro sentir culpa do que esse desconhecido, porque não consigo prever meu futuro. Aí, o corpo influencia a mente e começamos a ouvir aquela voz na cabeça, dizendo: bem, vamos começar amanhã, sabe? Amanhã é um dia melhor. Você realmente não está com vontade hoje. Por que não comer só um pedaço daquele bolo? Você é um fracassado. A culpa é dos seus pais, a culpa é do seu ex, seja lá o que for. E se aceitarmos, acreditarmos e nos rendermos a esses pensamentos como sendo a verdade, a mente volta a te comandar e a ser o mestre. Você volta ao velho condicionamento. Essa redenção te leva ao mesmo pensamento, que te leva à mesma escolha, que te leva ao mesmo comportamento, que cria a mesma experiência, que produz o mesmo sentimento ou emoção. A pessoa diz: bem, isso parece certo para mim. Sinto que isso é o certo a fazer. Não, isso lhe parece certo porque lhe é familiar. É o que você acostumou a fazer por anos. Ao ir do velho eu para o novo eu, há uma morte neurológica, biológica, hormonal e genética do velho eu. Há uma poda acontecendo, há uma inibição acontecendo, onde não liberamos mais os mesmos hormônios do estresse, que nos dão aquela sensação de prazer. Então, você, motivado por essa nova perspectiva, começa a mudança. Começa a fazer as escolhas certas e se sente melhor. Mas, quando faz a escolha errada, entra numa espiral descendente de volta aos velhos hábitos inconscientes e ao estado emocional anterior. Sente-se não merecedor novamente e volta exatamente às mesmas condições. Você voltou à mesma personalidade, está sentindo as mesmas emoções, voltou ao seu velho eu de sempre. E por que isso acontece? Porque a mudança tem que vir de dentro. Você tem que literalmente se tornar uma nova pessoa, mudar sua personalidade, mudar seus pensamentos e as crenças que te limitam. Tenha paciência e persevere. É um processo. Pense que você levou anos para desenvolver essa personalidade, cultivando esses mesmos pensamentos. Pode levar algum tempo para reverter tudo isso. Mas, se a maneira como você vive hoje não está funcionando para você, então tente algo novo. Nenhum resultado será diferente se você continuar agindo, sentindo e pensando da mesma maneira. Tudo continuará igual. Nada muda na sua vida até que você mude. Você cria sua vida. Você cria sua realidade. E para isso acontecer, você tem que mudar sua personalidade. Lembra no começo do vídeo quando falamos sobre o primeiro passo? Tornar-se consciente dos pensamentos inconscientes. Pois então, fique muito atento a como você se comporta. Você gosta de reclamar? Gosta de julgar as pessoas e as situações? Dá desculpa para tudo e não se responsabiliza por nada? Você se irrita com facilidade? Observe suas emoções. Fique atento no momento em que ela surge. Torne-se consciente para que ela não tenha mais domínio sobre você. Existe uma grande ciência mostrando que não somos programados para sermos de certa maneira pelo resto da vida. E não estamos condenados pelos nossos genes. Somos maravilhas de adaptabilidade e mudança. Você não é uma pessoa irritada, julgadora, que gosta de reclamar. Isso são traços de uma personalidade que você incorporou ao longo dos anos e agora acredita que isso é você. E para mudar esses sentimentos incômodos e estressantes, você acredita que precisa de algo externo. Porque quando você tem uma experiência, seja comendo um doce para se sentir bem ou bebendo para se anestesiar da realidade,
Você provoca uma emoção que te satisfaz naquele momento. O problema é que as pessoas ficam dependentes desse algo externo para mudar seu estado interno. Se torna tão automático que sequer cogitam que há outra possibilidade para alcançar isso. Algo eficaz e duradouro, e não temporário. Se eu perguntasse a alguém, por que você está tão infeliz hoje? Ele diria, estou infeliz por causa daquela pessoa ou circunstância que aconteceu. O que significa que aquilo está controlando como você se sente e pensa. E qualquer coisa que controle como nos sentimos e pensamos nos torna vítimas dessa circunstância. Em outras palavras, somos vítimas do nosso ambiente. E nossa resposta ao ambiente enfraquece o organismo. Ele pega a força vital do corpo e transforma em emergência, em urgência. E o seu corpo entra no modo sobrevivência. E quando estamos no modo sobrevivência, não é hora de criar, de ser amoroso, humilde, generoso, empático. É hora de correr, lutar, fugir e se esconder. Nesse estado, os hormônios do estresse e sobrevivência geram sentimentos de ódio, competição, julgamento, insegurança, inveja, ciúme, dor, sofrimento, culpa, vergonha, medo, ansiedade, depressão, desesperança, impotência. E se você ativa esse mecanismo toda vez que vê seu chefe, aquele colega de trabalho que você não gosta, o trânsito caótico, notícias desagradáveis, tudo isso enfraquece o organismo e nenhum organismo pode viver em modo de emergência por muito tempo. Você está drenando recursos vitais do corpo e convertendo toda a energia em química para combater alguma ameaça, real ou imaginária. Então, se você continuar fazendo isso em condições crônicas, não haverá energia para crescimento e reparo. Não há energia para projetos de longo prazo. O sistema imunológico enfraquece. Surgem as doenças. O sistema digestivo fica desregulado. Os hormônios mudam. Nosso sistema cardiovascular muda. Nosso sistema respiratório muda. Isso ocorre porque o corpo acredita que está vivendo em um ambiente perigoso. Só que esses hormônios do estresse, que geram medo, raiva, agressão ou dor, também proporcionam ao corpo uma descarga de energia. E isso é bom, não é? Quem não gosta de energia extra? O problema é que agora você se torna como um viciado, que toma a droga para sentir aquele prazer, aquela euforia. Agora, o corpo usa essas emoções estressantes para obter aquela dose de energia. E se você ativa essa resposta só pelo pensamento, é muito fácil obter a droga sempre que o corpo desejar. E aí você fica viciado em uma vida que nem gosta. Então o que fazer? Ensaie mentalmente como você deseja ser e agir. Lembra que seu cérebro não distingue o real do imaginado? Então imagine como agiria uma pessoa não julgadora. Como seria se eu não me irritasse com tudo? Se eu apenas permitisse que as coisas fossem como elas são e acreditasse que tudo acontece por uma boa razão? Comece a imaginar sobre como quer pensar e agir. Ao colocar toda a sua atenção e intenção nessa imagem, começa-se a instalar novos circuitos no seu cérebro, um novo hardware. Continue fazendo isso e se torna um programa de software. Isso se torna a nova voz na sua cabeça. Feche seus olhos e ensaie mentalmente. Como vou me comportar nessa situação? Como vou mudar? Como desejo que seja meu novo eu? E assim você se torna uma nova personalidade, diferente da antiga. As pesquisas do Dr. Joy mostram que quando você faz isso, muda seus circuitos, o funcionamento do cérebro, do coração, sua expressão genética e sistema imunológico.
Quando você vê as mudanças, sincronicidades, coincidências ou oportunidades surgindo na sua vida, você vai prestar atenção ao que fez e vai fazer novamente. O corpo não responde mais da mesma forma e você não é mais vítima do ambiente, porque consegue se autorregular. Segundo Joe Dispenza, seus experimentos mostram que, se você conseguir ir um pouco mais além de onde normalmente costuma parar, sabe quando fica desconfortável, desiste e pega o celular? Ou diz, estou ocupado, tenho muito o que fazer, faço isso mais tarde. Sabe aquelas desculpas que você arruma só para não admitir que não quer fazer o que tem que ser feito? Aquilo que faz você sair da sua zona de conforto, do conhecido, do habitual. Se você se forçar a aguentar só mais um pouco, ir um pouco mais além daquele limite em que você quer parar, quer desistir com todas as suas forças. Se você conseguir ultrapassar esse limiar, surpreendentemente, o corpo começa a relaxar no momento presente. Ele para de resistir e se rende. E quando isso acontece, Dispenza prova, através de exames em tempo real, que se pode ver a energia se movendo direto para o coração. E aí, o coração de repente começa a bater com mais ordem, mais coerência. O sistema nervoso autônomo não está mais desregulado pelo estresse, está começando a se organizar. Então, se você mantiver esse estado independente das condições do seu ambiente, você está dominando o seu ambiente. Você está dominando sua mente. Você voltou a ser o mestre da sua vida. Se você gostou do conteúdo, curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. Teste. Tente algo diferente. Saia da sua zona de conforto. Saia do automático.